Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui à leitura do livro Brasil, uma trilha para o paraíso. E adivinhem onde eu ainda estou? Parque das Águas de Caxambu. Eu tô aqui na área do geyser. Ali são as duchas, né, que tem próximo ao geyser aqui. Aquela estrutura branquinha lá já é a fonte Ernestina Guedes. E o geyser está aqui. Certo? É bem cedinho, é um horário que é interessante fazer um comentário, que é um horário que o parque fica aberto para a população vir buscar água nas fontes que eles desejam. Aqui tem, né, a exemplo de São Lourenço também, tem uma fonte externa que ela está aberta o tempo inteiro, então as pessoas podem vir buscar água nessa fonte. Mas agora, nesse horário bem cedo, tem assim, a partir de 6h30 assim, da manhã, já tem um monte de gente entrando no parque. Pessoas com carrinhos, sabe, carrinho de feira? Cheio de garrafa de água, outras com sacolas. É a cultura da região, a cultura da cidade. Ela tem pessoas lá atrás, se vocês observarem, ó, com sacolas nas mãos. Essas sacolas estão cheias de garrafas. Então a fonte que está ali atrás é a Mairink. A Mairink 3 é uma fonte de água de mesa. Então é uma das fontes que eles pegam água para levar para casa. Tem um documentário que chama O Povo das Águas. Eu já citei aqui em vídeos anteriores. E nesse documentário é mostrado justamente isso, como que as pessoas aqui da cidade, elas têm o hábito de vir ao parque buscar águas, ao invés de em casa ter um filtro e pegar água da torneira de casa para colocar nesse filtro. Elas buscam água no parque, tá? Então é uma coisa assim, eu acho muito bonito. E né, se a gente for, eu tô numa área aqui que tem poucas fontes de água de mesa. Ernestina Guedes, que está aqui pertinho, não é água de mesa, né? Então as pessoas raramente levam para casa, porque com algumas horas a cor dessa água já começa a se modificar, ela tem muitos minerais nela. Agora, se a gente pega lá Leopoldina, até Viote, tem muita gente que leva para casa. Então, se nós formos para o outro lado do parque, vocês vão ver que tem bastante gente lá já colhendo as águas para levar para casa, né, para o consumo aí diário, semanal, tá? Mas vamos aproveitar esse espaço para a gente dar continuidade à leitura do livro. A gente está na página 28. A página 28, o título desse novo capítulo que nós iniciamos é A Bandeira do Brasil, um cosmograma. Cosmograma é o desenho, né? Um desenho, nós já falamos em capítulos anteriores, um desenho que ele recebe esse desenho e faz esse desenho nas pedras de acupuntura. Ou em outros, né, meios, por exemplo, no Equador, esse desenho foi feito numa plaquinha de cobre e foi colocado no chão numa praça principal em Quito. São 3 plaquinhas que tem lá, se eu não me engano. Além das pedras de acupuntura, que também tem alguns pontos. Então vamos lá. Aí esse cosmograma é algo que vem do inconsciente, né? Então vem do arquétipo do planeta Terra. E ele diz que isso é entendido pelas pessoas e por outros seres da natureza também. Então seria uma comunicação comum para todos. Vamos lá? No livro Curar a Terra, que é um outro livro dele que existe em português, que é fácil de encontrar, contei como foi dramática a minha visita ao Brasil em 1995. Nem bem eu havia deixado a embaixada brasileira em Viena, com o visto de entrada no bolso, e senti dores intensas no quadril e na coxa esquerdos. A dor forte quase que me paralisava. Também não melhorou durante o voo para o Rio de Janeiro e durante minha primeira semana no Brasil. Só durante a visita a Petrópolis, quando Anne Benatti, uma jovem talentosa na arte de curar, tratou do meridiano de acupuntura que percorre meu quadril. Sarei repentinamente. 2 coisas me foram reveladas durante o processo de cura. Primeiro,
Compreendi que meus traumas pessoais da infância haviam entrado em ressonância com as estruturas traumáticas destrutivas que marcam o Brasil desde a época da conquista. Se essa ressonância não tivesse acontecido e eu não tivesse consequentemente sentido aquela dor inoportuna, haveria o risco de eu deixar de perceber este problema maior do Brasil, reprimido profundamente no inconsciente do país. Em segundo lugar, durante o tratamento, tive a visão de uma velha xamã indígena de ossos salientes, que pela cor vermelha escura de sua pele, não deveria pertencer às tribos que habitavam o país na época do descobrimento, e sim, mais provavelmente, a um dos povos primitivos do continente, já extintos quando os europeus chegaram. A velha xamã permaneceu sempre próxima de mim durante minhas viagens pelo Brasil, e eu podia dirigir-me interiormente a ela e pedir-lhe conselho sempre que me deparava com segredos de lugares que eu não conseguia compreender. Evidenciou-se que ela tem acesso aos arquétipos do país. Antes de concluir minha primeira visita ao Brasil, pedi a ela, durante uma meditação no Rio de Janeiro, um código que me permitisse entrar em contato com o país, mesmo estando distante. Para minha surpresa, ela me mostrou a bandeira oficial do Brasil. Até aquele momento, eu não havia dedicado nenhuma atenção especial à bandeira do Brasil. Sua configuração provocava em mim uma impressão quase desagradável, principalmente quando eu li as palavras nela inscritas. Ordem e progresso. Palavras de ação restritiva, que exigem a submissão das pessoas aos interesses do país. Essa antipatia desapareceu depois que eu soube que os fundadores do Brasil independente tinham sido inspirados por um filósofo francês que exaltava sua máxima: ordem e progresso sendo a base da vida. Porém, para este filósofo, Auguste Comte, a divisa se compunha assim: amor por princípio, ordem por base, progresso por fim. Quando da concepção definitiva da bandeira, a palavra amor não foi incluída, por se adaptar à mentalidade racionalista do século XIX. O amor, qualidade fundadora, foi excluído. Depois que o aspecto feminino fora afastado, restou apenas o aspecto masculino, ordem, e a divisa perdeu o equilíbrio interior. O progresso, que poderia ser resultado natural da síntese entre amor e ordem, adquiriu um significado unilateral agressivo. O progresso a qualquer preço já não é equilibrado pela sensibilidade amorosa da consciência ecológica, no sentido mais amplo da palavra. Bom, paremos aqui no livro, para a gente fazer um adendo. Então, essa questão do bote amor nessa bandeira foi bem interessante, porque em 2010, quando eu estive num workshop do Marco no Rio de Janeiro, haviam lá algumas pessoas que eram desse grupo, que era um grupo que trabalhava para essa questão de colocar a palavra amor na bandeira do Brasil. Então, porque é algo que foi perdido aí no tempo, e isso abafou a qualidade feminina do Brasil. E se a gente olhar os textos que nós já lemos aqui nesse livro, o que ele fala? Que o Brasil, devido às suas águas, tem características yin que tem energia feminina. Então houve um desequilíbrio enorme nisso. E quando eu estive lá em 2010, eu conheci essas pessoas, e recentemente, há cerca de um ano atrás, eu tomei conhecimento de que o Rico Cury, nas redes sociais, ele está com um projeto justamente para isso, botar amor na bandeira, Então é um movimento, eu não acompanhei ainda muito de perto, mas sei que eles, tem bastante gente envolvida para trabalhar essa questão de colocar o amor
de volta na bandeira do Brasil. Mas se isso não é possível externamente, que em nosso coração a gente possa visualizar isso, né? Possa visualizar a energia do Brasil com amor, ordem e progresso, né? Para que exista esse equilíbrio, que eu acho muito interessante essa parte do texto que fala isso. E daí agora, a partir disso, ele vai explicar o porquê dos cosmogramas, porquê desses desenhos nas 9 pedras de acupuntura que ele colocou aqui na região do sul de Minas, do Circuito das Águas. Todos os cosmogramas têm relação com a bandeira, mas integrando os desenhos que existem na bandeira, certo? Então é isso, pessoal. Vou parando por aqui, tá? Gratidão pelo tempo de vocês.